Isso mesmo. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui ao vivo a oftalmologista Alexina Florindo Carvalho. Muito obrigada pela presença aqui no Formativo. Eu que agradeço, Larissa. É um prazer aqui poder passar um pouquinho mais do nosso conhecimento para o pessoal que está assistindo a gente. A gente que agradece a sua presença. Então, são vários tipos de lentes de contato. Fala pra gente quais são as principais, doutora. As lentes, elas são uma coisa muito ampla, que às vezes a gente pensa só na lente convencional, aquela lente gelatinosa que coloca tudo, mas a gente tem vários tipos, basicamente dois. A lente gelatinosa, que é aquela mais maleável, mais molinha, que é a maioria das pessoas costumam usar. E tem a lente rígida, que é a que o pessoal fala que é a dura, que ela é uma lente um pouco mais firme para outras funções também. Dentre as lentes, a gente tem vários tipos de forma de uso. Por exemplo, os tipos de descarte, porque todas as lentes são descartáveis. Algumas para fazer um descarte diário, que você usa e joga fora no final do dia. As lentes de uso mensal, que você usa ali, usa todo dia, tira à noite, mas pode usar durante um mês. E tem as lentes de uso anual, que geralmente as rígidas se enquadram nesse aspecto, que são lentes que duram mais tempo. Mas mesmo as gelatinosas, algumas específicas, a gente tem as que se encaixam nesse quadro de descarte anual. E pode intercalar o óculos com a lente de contato? Claro, é até legal fazer isso, porque a lente de contato ela é um corpo estranho, não é uma parte natural do nosso olho. O nosso olho ele tem barreira de proteção, ele tem um mecanismo de defesa natural. Então, só de eu introduzir uma lente de contato no olho, eu altero todo esse mecanismo. E a córnea, ela é a estrutura da frente, né, onde a gente põe a lente sobre a córnea, e aí a córnea é uma estrutura que ela recebe a oxigenação do ar ambiente. Então, o oxigênio que está no ambiente, ele entra na lágrima, da lágrima ele passa para dentro do olho. Se eu coloco uma barreira na frente, eu dificulto um pouco essa transmissão de oxigênio. Mas essas lentes, elas têm poros que permitem um pouco essa passagem, que também não é de todo uma barreira fechada, né? Seria uma barreira semipermeável. Só que se você pensar, você vai ficar horas ali durante o dia, vai ter exposição, vai ter a questão de contaminação, ambiente, poluição, a bactéria e micro-organismo, de modo geral, do próprio olho nosso, da nossa flora bacteriana normal, tudo isso aí, eles também entram nesses poros. Isso aí pode, ao longo do tempo, gerar infecção, inflamação e poder, em alguns casos, ou levar a algum problema mais sério ou até dificultar o uso da lente de contato por um tempo mais constante. Exatamente. A doutora falou na reportagem que lentes e água não combinam, né? Exatamente. Então não pode tomar banho. Eu sempre brinco com os pacientes no consultório que na lente de contato é colírio e a solução multipropósito. No máximo, um soro fisiológico, mas aquele de flaconete, estéreo, aquele sorão grande é horroroso, porque aquilo lá é uma sopa de bactéria que contamina fácil, principalmente, igual a doutora Lelise falou na reportagem, se você deixa tudo isso no banheiro, a gente tem ali suspenso no ar vários micro-organismos, principalmente porque o banheiro é um ambiente contaminado, além das águas de torneira, tudo que pode espirrar, mas o próprio ar ali pode ser contaminante. Então, sempre interessante deixar esse material no ambiente arejado, com uma temperatura ambiente, para também não ter nada de risco, nem de contaminação, nem até de comprometer aquele material que você vai usar para pôr no seu olho. E nada de piscina também. Nada de piscina, sauna, nada. Eu sempre falo, principalmente os pacientes mais jovens que estão começando tudo, falo assim, se você foi dormir na casa de alguém, esqueceu de levar seu estojo, esqueceu de levar a solução multipropósito, você vai jogar essa lente fora, nada de colocar em copinho com água, que seja água mineral, tudo isso aí pode ter um certo tipo de contaminação e isso levar a problema seríssimo para o olho. Então, nada de água na lente, a não ser aqueles produtos indicados. E falando em riscos da lente, é a nossa próxima reportagem. Um norte-americano perdeu a visão de um olho após dormir com as lentes de contato. A causa foi uma lesão na córnea. O caso chamou atenção para o perigo do uso inadequado das lentes, algo que muitas vezes quem usa não se dá conta. Jailton levou um susto quando acordou com os olhos irritados depois de cair no sono usando as lentes de contato. Eu passei um soro no olho para ver se amolecia um pouco a lente, né, junto do colírio. Aí depois de uns 5 minutinhos já amoleceu a lente, eu consegui fazer a retirada delas. Só que durante o dia senti um incômodo no olho, como se tivesse caído uns cílios. Por sorte, nesse caso não foi algo grave, mas poderia ser. O uso incorreto de lentes de contato causa inflamações ou infecções que podem levar à cegueira. Quando a gente dorme com lente de contato, além de fazer com que a córnea não respire, ela também, pelo atrito,
pode causar o que a gente chama de ceratite, que é um processo inflamatório na córnea, em que a primeira camadazinha da córnea vai se perdendo. Então ela vai ficando mais sensível, não só sensível à dor, mas também à própria claridade. 90% dos casos de ceratite são associados a riscos evitáveis. A conclusão foi de uma pesquisa recente de uma universidade inglesa. Os pesquisadores descobriram que utilizar lentes de contato à noite aumenta em quase 4 vezes o risco de infecção e durante o banho em mais de 3 vezes. O perigo nesse caso é uma ameba, protozoário encontrado na água com potencial de danificar a córnea. Isso pode causar, inclusive, perfuração dessa córnea, necessitando de uma cirurgia de emergência. Às vezes, um determinado momento de uso inadequado da lente pode significar uma grande complicação, como no caso desse americano que ficou cego por dormir com a lente de contato. Por isso, a oftalmologista faz um alerta. Para pacientes que não têm a característica de cuidado, de higiene, o ideal é utilizar a lente de contato de descarte diário. Usou, jogou fora. Porque essa lente de contato, esse tipo de lente, reduz em muito o risco de inflamação e de infecção. Ótimas dicas também, doutora. Quais outros principais cuidados com as lentes de contato? Bom, lente de contato, sempre que a gente for manipular, é básico, mas é sempre importante reforçar. Higienização de mãos. Lavar bem as mãos antes de manipular. Ter o cuidado com unha, cortar a unha, limpar embaixo da unha, que a gente tem estudos que mostram. Se você pega uma infecção corneana, que são as ceratites, ou até as úlceras, quando essas ceratites avançam, ficam mais profundas, né? Se você for fazer a cultura daquele micro-organismo, geralmente você consegue achar o mesmo micro-organismo na unha do paciente e no estojo que ele costuma armazenar lente. Então é importantíssimo esses cuidados de higiene de mãos e também a higiene do estojo. Você fazer a higienização do estojo, limpar o estojo pelo menos uma vez por semana, ferver ele na água, trocar a cada 6 meses, que tudo isso aí você evita o risco de levar micro-organismos para o seu olho. E na hora de escolher qual a melhor lente de contato? É o paciente junto com o profissional também, oftalmologista? É uma escolha em grupo, a gente faz uma escolha conjunta ali. A gente tem algumas opções, tem pacientes que podem usar todos os tipos de lente, tem paciente que não pode usar nenhum tipo de lente e tem aqueles que podem usar qualquer tipo de lente. Então, durante a consulta a gente consegue avaliar todas essas situações e ver se o paciente é candidato para um tipo específico, se ele precisa intercalar, se ele pode usar qualquer tipo, e a partir dali a gente tomar a decisão para a melhor opção de lente. E às vezes dá para usar 2 tipos de lente também, né? Isso, a gente pode usar tanto a gelatinosa quanto a rígida. Geralmente quando o paciente usar, ele tende a usar uma ou outra, mas em alguns casos o paciente precisa da lente rígida e não tolera, a gente usa a gelatinosa por baixo. É um esquema que a gente chama de adaptação, que chama cavalo-cavaleiro, piggyback. Você põe a gelatinosa, que ela é mais confortável por baixo, para fazer tipo uma cama, e a rígida por cima para fazer o efeito visual. Aí a gelatinosa seria praticamente 100 graus. Então você tocou num ponto de adaptação, né? Como que funciona esse processo de adaptação ao uso da lente? A adaptação ela é baseada na escolha do tipo de lente, né? E a partir dali, na curvatura da córnea do paciente, se for uma lente gelatinosa, a gente parte para alguns preceitos, que a gente tem gelatinosa basicamente esférica e atórica, que é a tórica no caso de correção de astigmatismo, que ela tem uma adaptação um pouquinho diferente. No caso das lentes rígidas, em córneas normais é até mais tranquilo, mas geralmente a gente usa lente rígida em doenças como ceratocone, que eu sempre brinco que adaptar uma lente rígida num olho com ceratocone é igual você adaptar um sapatinho de cristal num pé com joanete. Você tem um caroço, você tem uma coisa ali rígida e você tem que equilibrar as duas de uma forma que dê conforto e dê funcionalidade. E as pessoas pensam muito no preço. Como que funciona assim, essa escolha? Também depende ali do valor. A lente é mais cara que o óculos? Como a doutora Lelise citou, como a lente ela tem um prazo de validade, passado aquele prazo acabou. Não interessa se usou, se não usou, aquela lente tem que ser descartada. O óculos ele já tem uma função um pouquinho diferente, porque essa coisa que a gente sempre escuta, o óculos venceu. O óculos vencer, isso é uma coisa que não existe. Enquanto o óculos está fazendo a função, principalmente se ela for função real, ela é bem usada. Se eu pegar uma pessoa com grau alto e falar assim, não, você não pode usar seu óculos porque venceu, só, poxa, a pessoa vai ficar sem enxergar, sendo que com o óculos ela está enxergando bem. Então o óculos ele tem um tempo de vida útil maior do que a lente de contato.
Ah, sim. Então tem que ver o que se adapta melhor na rotina de cada um, né, doutora? O que adapta na rotina, porque o óculos você acorda, põe no rosto, vai e tchau. Lente de contato, você tem que acordar, tem que fazer toda a higienização das mãos, da lente, colocar no olho, colocar colírio. Então demanda um tempinho maior. Eu sempre converso com os pacientes que vai usar lente de contato, acorda um pouquinho mais cedo e vai fazer esses cuidados. E crianças também podem usar? Podem usar. Quando bem indicado, é uma opção muito legal. Não é o mais comum, geralmente a gente usa em pacientes mais velhos, principalmente por conta da questão de manipulação, dos cuidados e tudo, né, que para criança é um pouco mais difícil. Mas se há necessidade e os pais se colocam ali à disposição para cuidar dessa lente, é uma opção interessantíssima. Tem algumas reportagens, tudo até de bebês que usam lente de contato. Bebês? Bebês. Não é o mais convencional, mas a gente tem casos que isso aí acontece também. Depende de cada caso. Depende de caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, para a gente já ir finalizando a nossa entrevista, dicas para a saúde ocular. Também essas visitas ao oftalmologista que são tão importantes para a gente ter uma saúde. Isso. É sempre interessante fazer uma avaliação anual, se tiver tudo bem, se não, fazer visitas mais frequentes. Ou por necessidade ou por indicação médica. Os cuidados sempre dos olhos, os mesmos cuidados que a gente tinha quando estava ali na crise da pandemia, que é a higienização de mãos, no pulmão suja no olho, evitar o contato ali, porque por mais que a gente agora está mais tranquilo com o Covid, a gente ainda tem conjuntivite. Então, assim, tanto que durante o período ali de pandemia a gente teve pouca conjuntivite, porque todos os cuidados se refletiam, né? Também, todo mundo se cuidando. Então, o contato ali da mão suja no olho é uma coisa proibida. Então, vamos evitar de pôr a mão suja no olho, higienizar bem as mãos, usar colírios quando indicado, fazer um bom uso de óculos, de lente, ter os cuidados ali com maquiagem, produtos de modo geral, principalmente aqueles que vão mais próximos aos olhos. Até porque ter uma saúde boa, ver bem, né, doutora? Faz todo sentido para nós e para você que trabalha com isso, né? Dar visão para as pessoas, uma melhor qualidade de vida. Com certeza, a visão não é porque é a minha especialidade, mas é uma das funções vitais ali para a gente ter contato com o mundo, né? Para a gente poder ver, para poder interagir. Então, quanto melhor a gente cuidar e quanto melhor essa visão for, melhor vai ser a nossa qualidade de vida, melhor vai ser o nosso contato ali com o ambiente, com o mundo para fora, com as outras pessoas. Então, a visão é um dos sentidos fundamentais ali para a gente ter uma boa qualidade. Vida melhor. E a tecnologia está aí para ajudar, né, doutora? Com certeza. E pode a gente vai tendo salvar a vida de uma pessoa que não enxerga, inclusive, ter uma visão. Não, a medicina sempre está investindo em tentar melhorar cada vez mais essa parte visual para dar qualidade de vida para todo mundo. Para não ter ninguém perdido aí, para entrar todo mundo no mesmo barco e ter qualidade de vida. Então, para a gente encerrar, deixa um recado para quem está pensando em usar lentes de contato, em fazer essa transição de óculos para as lentes de contato, ou também voltar, né, do óculos para a lente. Sempre conversar bem com o médico, estar disposto ali a cuidar bem dessa lente de contato. A lente bem usada, ela é excelente, ela é muito boa na vida da pessoa. E não ficar restrito, assim, eu só uso óculos, só uso lente, abrir para oportunidades para poder, às vezes, entrar entre um e outro, intercalar os dois. E principalmente ter os cuidados ali para ter uma boa saúde ocular. Tem que testar, né? Ver o que dá certo. Com certeza. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Até a próxima aqui no nosso informativo com mais dicas. Obrigada. Obrigada.